Nessa aula você vai aprender CSS em 10 minutos. Você vai sair do zero até saber como usar CSS dentro dos seus sites. Você vai aprender alguns dos conceitos fundamentais sobre como colocar CSS inline, incorporado, externo. Vai aprender um pouco sobre seletores e também algumas propriedades básicas que já começam a deixar o nosso site bem legal. É óbvio que ninguém aprende CSS de verdade em apenas 10 minutos. Então, se você quiser aprender profundamente CSS, eu tenho aqui um curso de 6 horas 100% gratuito que você pode fazer bem passo a passo, que vai te ensinar CSS do zero também. E para essa aula eu espero que você já tenha assistido a aula de HTML, porque é muito importante para você aprender CSS já entender o fundamento básico de HTML. Então, caso você não tenha assistido a aula de HTML de 10 minutos, aprendendo HTML em 10 minutos, clica aqui no card também que você pode assistir essa aula para estar inteirado sobre o programa que a gente usa para editar e o básico de HTML para poder partir para CSS. Então, para começar, o que é CSS? Bem, você não concorda comigo que o que a gente fez na última aula de HTML é muito sem graça? A gente tem aqui basicamente texto, né? Nós colocamos várias tags aqui de imagem, de link e tal, mas no resultado visual isso não é nem um pouco atrativo, nem tem cara de site, porque o HTML ele é simplesmente a estrutura básica de um site. O que faz realmente as coisas ficarem interessantes é o CSS que vai determinar o comportamento dos elementos na tela, quais vão ser as cores, onde eles vão ficar posicionados, o comportamento dos elementos e assim por diante. Então nós vamos ver nessa aula que existem três formas básicas de a gente usar CSS na nossa página. O CSS chamado inline, o CSS interno e o CSS externo. Os três funcionam e a gente vai ver cada um deles. Então, o CSS inline é o CSS, as propriedades que a gente coloca dentro de uma tag HTML. Então, por exemplo, esse primeiro título aqui, ó, que legal, né? O título 1H1. Eu posso colocar aqui um atributo chamado style. E dentro desse style eu vou passar quais são as propriedades de estilo CSS que eu quero, né? Então, o style igual e coloco aqui entre aspas duplas. Aqui eu vou passar então quais são as propriedades CSS que eu quero trabalhar. Propriedades são ali nomes que você dá, que conforme você passa um valor, ele vai gerar um efeito na tela. Então, por exemplo, eu passo a propriedade background. Background quer dizer fundo em inglês, né? O que vem no fundo, a cor de fundo. Então, se eu dou um background, dois pontos aqui e coloco, por exemplo, yellow, que é uma cor, se eu der um salvar, olha só o que vai acontecer. Tcharam, o fundo aqui do meu título ficou amarelo. Então, eu determinei aqui que o fundo desse título vai ser amarelo. Legal? Show de bola. A gente tem uma segunda forma de colocar CSS na nossa página, que é o chamado incorporado, que é um CSS que a gente coloca na página, interno, né? Então a gente faz isso da seguinte forma: debaixo do title ou antes do fechamento do head, o mais importante é isso, que seja antes do fechamento do head, você vai colocar uma tag HTML chamada style, ou style, né? Aqui dentro é onde a gente vai passar quais são as propriedades que a gente quer que sejam colocadas aqui dentro da nossa página, as propriedades CSS. É importante para funcionar dentro do style o CSS que a gente use seletores, quer dizer, a gente indique qual é o elemento da nossa página que a gente quer que tenha essa propriedade. Então, por exemplo, a gente tem aqui o título 2, né? O H2. Então, eu vou passar esse seletor, eu vou dizer H2 aqui. Então, no H2 eu quero que aconteça alguma coisa. Eu vou abrir e fechar chaves dessa forma. Então, essa é a sintaxe simples aqui do CSS. Você passa qual que é aqui a tag que você quer trabalhar, nesse caso de seletor de tag, abre e fecha chaves e aqui dentro você vai passar as propriedades. Então, eu vou colocar aqui uma propriedade color, que é a cor do texto. Vou colocar color red, que a cor do texto vai ser vermelha. Quando eu salvar, olha só que maneiro, a gente fez com que o título aqui ficasse em vermelho. Eu posso colocar várias propriedades. Por exemplo, eu vou fazer aqui a nossa página, o body, né, o corpo da nossa página. Eu vou querer que ele tenha um background e aqui eu vou colocar um cinza claro, CCC, beleza? Coloquei aqui essa cor, ficou cinza aqui o meu fundo. Então, dessa forma, eu vou dizendo como eu quero que seja o comportamento. E quanto mais propriedades você conhecer, mais coisas você consegue fazer. Aqui a gente viu duas propriedades básicas, que é a color e a background, mas tem várias outras. Ainda uma terceira forma, e essa é a mais profissional de você colocar CSS na sua página, é através de um arquivo CSS externo. Então, como que você faz isso? Primeiro, a gente vai criar aqui uma pastinha, uma nova pasta no nosso projeto e colocar o nome CSS aqui. Então, isso aqui é uma convenção, uma coisa para organizar melhor aí os seus projetos, você fazer pastinhas, tudo organizado, né? Então, uma pasta CSS. Aqui dentro dessa pasta CSS, cliquei nela, ela abriu, eu vou criar um novo arquivo e eu vou chamar de style.css. O nome que você quer dar para esse arquivo, tanto faz, não precisa ser sempre esse nome, tá? Mas style é um padrão, porque a tag se chama style, e aqui a gente também tem o atributo que a gente coloca no HTML style, então o nome do arquivo style também é uma coisa comum de se fazer, mas você pode escrever o que você quiser, café, praia, o que você achar que fica melhor, beleza? Se for colocar café, lembra de não pôr acento, que nunca se coloca acento nos arquivos, tá ok? Então vamos lá, fiz aqui o arquivo style,
E aqui dentro desse arquivo style a gente pode colocar aqui as propriedades que a gente quer. Então vamos fazer o título 3 aqui, a gente fazer ele ter uma propriedade, ó, H3, abrir e fechar chaves, e aqui eu vou dizer que o background dele vai ser white, que vai ser branco, e eu vou dizer que a cor vai ser azul. Quando a gente quer colocar mais de uma propriedade empilhada, a gente coloca sempre ponto e vírgula no final e depois adiciona outra propriedade embaixo, que vai dizer respeito a esse elemento aqui que a gente está fazendo a seleção, que é o H3, beleza? Se eu der um salvar, não aconteceu nada, ó, não mudou lá. Por quê? Porque esse arquivo externo, style.css, não está referenciado no meu HTML, ele não está puxando isso daqui. A gente precisa linkar essa página com o nosso HTML. Então, lá no HTML, aqui em cima, eu vou fazer antes do style, né? Mas importante é que seja dentro do head, tá? Antes do fechamento do head. Eu vou fazer aqui, ó, link hell igual a style sheet. Então, eu estou falando assim, ó, que eu quero fazer um link de relacionamento de uma folha de estilo, que é como se chama um CSS, e aqui eu vou passar href, que é para passar a referência de onde que está esse meu arquivo. Eu vou colocar a pasta CSS barra e o nome do arquivo, style.css. E aqui a gente vai fechar agora essa tag, ela não tem fechamento, tá, pessoal? A partir do momento que eu salvei aqui, olha só, que maneiro. A gente já fez mudar aqui também esse nosso título 3, porque ele está puxando o nosso CSS do arquivo externo. Professor Dimitri, qual que a gente normalmente usa? A gente pode usar essas 3 formas simultâneas se quiser, como no exemplo que a gente está vendo aqui. Mas por padrão e até por organização, geralmente a gente trabalha só com o arquivo CSS externo. Mas é possível você fazer um CSS dentro de uma página, é possível você fazer o CSS dentro de uma tag diretamente. É importante você saber que, dependendo de onde você faz o CSS, ele vai ter, entre aspas, uma prioridade, uma força. A gente chama isso de especificidade. Então, quando a gente coloca o CSS dentro de uma tag diretamente, com o atributo aqui style dentro da tag, isso vai funcionar só naquela tag específica, só nesse H1 aqui específico, que isso aqui vai acontecer. Beleza? E isso aqui tem mais força. Então, por exemplo, se eu vim aqui na minha interna e colocar aqui um H1 e dizer que o H1 aqui, ó, vai ter um background blue e um color white, você vai ver que ele vai continuar aqui, ó, sendo do jeito que estava. Aqui no caso a gente não tinha passado um color aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, color black aqui embaixo. Beleza? Então, esse daqui, ele é mais forte, repara, ó, ele tá amarelo e preto porque esse aqui tem prioridade. Agora, se eu tirar esse daqui, ó, e vamos supor, vou colocar um H1 aqui também dentro do nosso externo aqui, ó, para vocês verem aqui. Eu vou colocar que o background dele vai ser purple e que a gente vai ter a cor do texto yellow, beleza? Então, quando eu tirar esse do H1 aqui, ó, repara o que vai acontecer, ó. Tirei ele daqui, salvei. O interno aqui, o azul com branco, vai ficar como segunda prioridade. Então, ele é o segundo mais forte, o interno. Se eu tirar esse interno agora e der um salvar aqui, ó, a gente vai ver que ele ficou roxo com amarelo, porque ele pegou do externo. Então, tem essa ordem, né? Sempre aqui da tag, direto da tag é mais forte, depois o que está dentro da própria página e depois o externo. E eles podem funcionar de forma simultânea também. Quando a gente faz um seletor de tag, a gente vai estar selecionando todas as tags com aquele mesmo padrão. Então, por exemplo, aqui os parágrafos. Se eu colocar uma tag P e dentro dessa tag P passar aqui a cor, color, vai ser red, olha só o que vai acontecer. Todos os meus parágrafos ficaram com a cor vermelha. Isso daqui pode não ser muito prático, né? Então, a gente também pode trabalhar com classes. Classes são, vamos dizer, propriedades específicas que a gente quer que tenha um comportamento que pode ser aplicado só quando a gente colocar aquela classe no elemento. Então, olha só, por exemplo, eu vou criar uma classe aqui, e classe a gente faz com um ponto, tá? Coloca ponto e o nome da classe. Então, eu vou colocar ponto azul, por exemplo. Eu dei esse nome, você poderia dar o nome que você quiser. Eu vou dizer que no ponto azul, a cor vai ser blue, certo? Então, a gente tem uma classe criada, é um padrão. Agora, olha que interessante. Onde eu colocar, por exemplo, essa classe aqui, ela vai aplicar esse tipo de cor de texto. Se eu colocar, por exemplo, aqui no H2, por exemplo, ó, class, aí eu coloco esse atributo, class, que eu quero dizer qual classe que eu quero usar. Classe azul, que eu acabei de criar, olha só que maneiro. Aqui já ficou azul, ó. Tudo que eu colocar aqui, essa classe vai ficar azul. Onde eu colocar, vai ficar azul. Olha só que maneiro. Vou colocar nesse segundo parágrafo e aí você vai ver, ó, ficou azul só esse segundo parágrafo. Show de bola! Então, a gente também tem como fazer coisas mais estilizadas com as classes. É claro que tem muito mais coisa para ver, pessoal. Existem aqui seletores especiais, existem os seletores de ID e muitos outros detalhes e propriedades que a gente precisa aprender. Aqui a gente só viu basicamente color e background, mas existem várias e várias outras propriedades. Então, a gente precisa estudar mais a fundo para entender bem certinho como isso tudo funciona, por isso que eu
incentivo você a se aprofundar ainda mais no CSS para ver como é incrível o que a gente pode fazer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixa aqui nos comentários a palavra secreta show de bola. Se você colocar aí, ó, show de bola disfarçado no seu comentário, eu vou saber que você assistiu essa aula até o final. Um exemplo aqui de frase: gostei muito dessa aula, professor, foi muito show de bola. Só um exemplo, você pode fazer como você quiser. Faça disfarçado, porque daí os outros não vão saber desse negócio aqui e vai ficar bem interessante. Se você quiser aprender programação mais a fundo, tem o meu curso online completo. Você pode clicar aqui, ó, que você vai para lá e poder conhecer muitas linguagens, muita coisa com uma didática sensacional. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!